Olá, meus caros, como estamos? Então, hoje eu vou falar de um jogo super divertido de PS2, mas ele é muito mais do que um jogo simples que você pode jogar no seu PS2, tá? Antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, hoje eu vou falar de um jogo que eu achei incrível. Bem rapidinho eu joguei ele, tá? E eu achei muito interessante por causa que as mecânicas dele são facílimas de jogar. Eu acredito que vocês vão se divertir muito ao jogar esse jogo, tá? Porque ele não exige comandos muito complexos para você fazer. Você tende a aprender ele rapidamente, tá? E fora que nós vamos jogar com um personagem que é o ícone da cultura japonesa. Se você pesquisar lá no meu canal no BagRedX no Instagram, bag.redx no Instagram, você vai ver que na semana passada eu comecei a postar vídeos aí falando sobre o Japão, tá? Mais do que postar vídeos falando de jogos do Japão, é mostrar os jogos que tem a cara do Japão. Hoje mesmo eu vou postar um vídeo diferente que eu estou postando aqui no YouTube. Se você tiver curiosidade, depois você deixa lá. Possivelmente eu vou deixar o link aqui para você ver o vídeo lá com calma, tá? Turma, como eu disse, semana passada no Instagram eu estou postando os conteúdos relacionados ao Japão, tá? Não é jogos feitos pelo Japão, é jogos falando sobre a cultura japonesa, sobre o que de forma indireta monta e fala sobre os símbolos importantes que influenciam no Japão, tá? Enfim, gente, hoje eu vou falar sobre o Godzilla porque ele é mais do que um ícone, tá? O jogo de PS2 é um jogo que eu curti demais, fácil de jogar, rapidinho você aprende os comandos dele. E tem muitos personagens aí da biblioteca de filmes dele, tá? Então é diversão na certa, tá? Mas mais do que isso, eu acho que para quem curte meu conteúdo, vai ver que as coisas que eu costumo falar tem um contexto por trás. E é o caso aqui do Godzilla, tá? Porque o Godzilla, ele veio na época do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas antes que eu conte o porquê do Godzilla, eu tenho que falar como se foi a guerra no Japão, a Segunda Guerra, tá? O Japão, ele tinha um imperador chamado Hirohito, tá bom? E ele tinha uma política de expansionismo sobre a Ásia, Japão, Coreia e todas as ilhas que estavam naquela região. Foram tomadas aí pelos japoneses porque, na visão nacionalista deles, eles precisavam mostrar o potencial do Japão. Com todo o maquinário que eles compraram aí dos Estados Unidos, eles usaram para poder dominar aquela região ali, certo? Só que o problema aconteceu quando eles atacaram os Estados Unidos lá em Pearl Harbor. Ali os Estados Unidos entrou na guerra e atacou em dois flancos, o flanco do Pacífico e o flanco aí do Atlântico, né? Os países europeus no Atlântico e os países asiáticos que estavam sendo dominados pelo Japão, os Estados Unidos estavam atacando ali também, tá? Com suas naus, seus navios e tudo mais, beleza? Tá, e devido a assim, o poderio japonês não ser tão grande igual a dos americanos, muitas das táticas que eram usadas era que com seus pilotos que não tinham muitas armas assim, eles acabavam jogando seus aviões contra os porta-aviões ou navios, né, de combate aí, tá? Para poder destruir os navios e tudo mais. Não foi uma batalha muito fácil porque os japoneses, eles tinham essa tática de ganhar a todo custo a guerra, entendeu? Então, às vezes, eles vinham, eles atacavam os americanos, seja por terra ou por mar, e era uma batalha muito violenta, né, onde às vezes os próprios soldados andavam com bombas, então assim, era bem complicado. Até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945,
45 por aí, ele ainda dava muito trabalho porque todos os japoneses estavam sendo liderados aí pela política do Japão para poder atacar os Estados Unidos. Turma, eu tô fazendo adendo aqui pra vocês que é o seguinte: além do Japão estar enfrentando aí os Estados Unidos, eles enfrentou os países asiáticos aí no período da Segunda Guerra Mundial, ao qual ele dominou muitos países, e além de dominar, ele acabava eliminando as pessoas, não diretamente na guerra, tá? Mas depois transformava eles em prisioneiros. Eles acabavam eliminando os prisioneiros, né, com armas e tudo mais, tá bom? Então, era assim, não era uma coisa, vamos dizer assim, igual outros exércitos fariam normalmente, tá? Tirando as forças do eixo, acredito que muito dos exércitos da aliança aí, a força, né, aí sejam os ingleses, americanos e russos, eu acreditava que não faria dessa forma. Bom, até onde eu sei, né, porque o russo também tinha, no caso da Alemanha, ali, e os alemães fizeram muita sacanagem ali com os russos, sabe? Então, eu acho assim, não sei se eles davam boi, não consegui, eu não tenho ideia, mas foi muito russo nessa época e conflito ali na Sibéria, nas artes mais gélidas ali da Rússia, tá? Mas enfim, o que importa aqui é que o Japão eliminou muitas pessoas, chineses, coreanos, os cidadãos ali dos países asiáticos, que até hoje eles têm raiva do Japão, tá bom, gente? Então, assim, isso também se agradecer, tá? Mas enfim, é isso. Ou seja, por todas as ilhas, né? E no momento, eu tava vendo que, tipo assim, ele até, eu acho que não sei se assinou um armistício ou assinou a rendição, mas estava bem acabado sua tropa. E os Estados Unidos, para poder intimidar não só o Japão, né, e os outros países da região da Ásia, seja da Ásia, ou mesmo a Rússia, né, naquele momento a União Soviética, jogou a bomba atômica para mostrar o poderio bélico dos Estados Unidos, tá? E por causa dessa bomba atômica aí que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, o que aconteceu, gente? Bom, em 6 de agosto de 1945, a Enola Gay foi lançada em Hiroshima, na cidade aí de 350 mil habitantes, tá? A bomba com poder destrutivo, que equivale a 15 mil toneladas de TNT, explodiu a uma altitude de cerca de 600 metros, causando uma onda de calor intensa de radiação. Estima-se que 70 mil a 80 mil pessoas instantaneamente. Foi no choque da luz da própria explosão que as pessoas, né, com a própria explosão aí da bomba atômica, tá? E mais tarde, os restantes das pessoas que sofreram aí com essa... Não, corrigindo. Em 9 de agosto de 1945, a bomba atômica Fat Man foi lançada sobre Nagasaki, uma cidade com cerca de 260 mil habitantes. Nagasaki foi severamente danificada, com uma estimativa de 40 mil a 80 mil pessoas pelo impacto das explosões e os efeitos posteriores, tá? Então, assim, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki foram únicos ataques nucleares já realizados em combate, né? E levando à rendição do Japão em 15 de agosto de 1945, tá? As consequências dos ataques foram devastadoras, com milhares e feridos, além de graves danos ambientais e de saúde devido à radiação. Sobreviventes dos ataques, conhecidos como Hibakusha, enfrentaram problemas de saúde a longo prazo, incluindo câncer e outros problemas relacionados à radiação. Então, velho, a radiação é tão forte, tão forte, tão forte, que mesmo que as pessoas que não morreram com a explosão sofreram câncer pelo tempo de exposição da bomba atômica, tá? Acabaram com câncer aí no final de suas vidas aí. Então, foi algo muito traumático aí para os japoneses e esse lance aí da bomba atômica, cara, entende? E, por causa disso, o Japão, ele faz muitas retratações aí de símbolos místicos, né? Para mostrar as coisas que aconteciam na sua própria cultura.
Os yokais mesmos que eram mostrados aí na cultura dos japoneses mostravam os medos e todo o misticismo que estava por trás aí das crenças dos japoneses, mesmo nos animais e seres que viviam na floresta, tá? É o caso aí do shintoísmo, que eu já comentei sobre Psycho Fox. Cara, por causa disso, o Godzilla foi uma tradução dos medos da Segunda Guerra Mundial, principalmente pela explosão que teve no final da Segunda Guerra Mundial. A omissão do governo com as pessoas que foram mortas por causa da Segunda Guerra Mundial, pela explosão e as armas nucleares. A radiação, então, acabou criando esse ser aí que veio das profundezas, quase como um ser Lovecraftiano, mas ao contrário aí de Lovecraft, ele meio que toma conta e, vamos dizer, com o tempo acaba sendo meio que defensor da Terra. Mesmo tendo um jeitão aí meio anti-herói, que às vezes destrói as coisas que estavam à sua frente para poder destruir seu inimigo, tá? E o Godzilla, do seu lançamento até hoje, transformou-se em um símbolo importante na cultura do Japão, tá? E assim, o nome Godzilla quer dizer Gojira. É uma combinação das palavras gorila e Kujira, baleia, tá? Um ser que vive das profundezas aquáticas, tá bom, gente? Então, mesmo no primeiro filme, se você assistir o primeiro filme lá, o primeiro filme mesmo, você vai ver que tem todo o medo que esse ser representa. Se você entender da forma como foi feito, essas coisas assim, dá uma estudada antes de você assistir esse filme, você vai ver que o Godzilla é um ser assim, meio assustador. Se você entender o porquê que ele foi, como ele foi meio que criado assim, entendeu? Então, e a partir dos seus filmes, cada um dos monstros que vai aparecer aqui no jogo do PS2, que agora é onde a gente vai entrar no jogo, tá? São dos filmes que já passaram em sua biblioteca. Muitos desses monstros já meio que são, vamos dizer assim, cartas marcadas, mas não deixam de ser interessantes mesmo aí na batalha contra o Godzilla, tá? E, cara, o jogo lembra até um jogo de luta livre, assim. Pegar o inimigo, jogar contra o chão, usar o rabo do Godzilla para poder golpear o inimigo e usar mesmo, vamos dizer assim, emissões de raios cósmicos ou radiativos, ou o que quer que seja explosivos, assim, né? O Godzilla, ele se concentra suas energias para poder aí cuspir contra o inimigo, tá? E, cara, o jogo é super simples, vocês não têm ideia. Muitos dos jogos aí que eram dos anos 90 para os anos 2000, os jogos de luta, principalmente esses diferentões assim, vamos dizer assim, são jogos assim para você se divertir mesmo. Não tem nenhuma pretensão de ser um Street Fighter da vida, um Mortal Kombat, jogo de competição, tá? Você liga o jogo e vai jogar e vai se divertir, beleza? O mesmo exemplo, isso é o jogo de luta aí do Power Rangers. Mas, como o Kaiju aí, o que conta aqui é que a gente tá falando de Godzilla, certo? Então, assim, aqui, cara, você pode sentar o pau, quebrar os edifícios que estão em sua volta. Vai ter itens de poder, de cura, buffs pra poder fortalecer o Godzilla, tá? E tem muitas coisas loucas aqui, fora que o combate é ser muito louco. Muitas vezes já peguei inimigos e joguei para o alto, assim, golpeei ele para poder cair ao chão, tá? E se você souber fazer a combinação de golpes certos, você tonteia fácil o inimigo, tá bom? Usa aí as mecânicas normais de jogo de luta para você enfrentar um inimigo e deixar ele em desvantagem, beleza, gente? Cara, não tem muito o que eu falar desse jogo, porque ele é um jogo simples, mas eu contei mais aí a importância de Godzilla, porque é um personagem muito foda, tá? Ele vamos dizer assim,
um ícone até mesmo do cinema japonês, sabe? Esse vídeo que eu montei, ele é só uma prévia aí de um conteúdo gigantesco de Godzilla. Teria que fazer só para poder falar dos filmes dele, que assim, não daria nem um vídeo só, tá? Ficaria muito longo assim para vocês meio que assistir. Mas enfim, turma, é um jogo de PS2 e o PS2, como sempre, tem jogos incríveis aí pra você se divertir, né? E jogar à vontade, tá? Principalmente os jogos de luta. Nossa, cara, tem muito jogo diferente. Não pensa só no Tekken aí, Tekken 5 aí, tá? Vai para as coisas diferentonas aí que você vai se divertir muito, tá bom? No mais é isso, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Uma ótima semana aí pra vocês aí e até a próxima.